Olá, meus irmãos, é um prazer cumprimentá-los e estar novamente participando dessa sala tão especial que a gente tem tanto carinho e poder cumprimentar todos vocês com um ótimo dia. Bem, nós vamos começar agora é, Romanos capítulo número 2. Não é fácil resumir Romanos em capítulos ou fazer uma exposição de Romanos em capítulos, porque as porções que Paulo apresenta são porções que, se fossem estudadas separadamente, seriam melhores, de uma melhor compreensão para todos nós. Mas, de qualquer forma, vamos aqui seguir o capítulo para que a gente tenha um certo fluxo, né, de compreensão. Agora, quando nós olhamos para o capítulo número 2, Paulo vai utilizar um recurso que era muito comum. Paulo utiliza isso algumas vezes, né? Que se chama diatribes. Diatribes é você criar um personagem imaginário, para criar uma retórica, para criar argumentos com essa pessoa. Então aqui Paulo vai fazer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: ele vai criar um personagem nesse momento. O recurso que ele utiliza é diatribes, que era comum, muito comum na época de Paulo, entre os escritores, e ele vai colocar essa pessoa. E essa pessoa ela tem um papel. E você vai entender que papel é esse, e aí a gente vai, então, construir esses argumentos, ou melhor, compreender os argumentos que Paulo está querendo apresentar aqui. Mas antes é importante, antes de compreender o contexto de Romanos capítulo número 2, é importante descrever um pouco o que está acontecendo no capítulo 1, só para a gente lembrar um pouco. Então, Paulo fala da revelação, da rejeição e da retribuição no capítulo número 1. Logo depois, logo no finalzinho, olha o que o texto diz, a condição, a situação que o ser humano se encontra. Capítulo 1, versículo número 29, diz assim: Tornaram-se cheios, eu estou lendo aqui na nova versão internacional, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja. Então, preste atenção num detalhe aqui, eu vou dar uma parada para você compreender isso. Então, Paulo aqui está dizendo: olha, essas pessoas estão perdidas. Então, esse personagem imaginário que Paulo cria para criar o seu próprio argumento, diz assim: é verdade, Paulo, o que você está dizendo está certo, viu? Então, Paulo diz assim: ó, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. E então, esse personagem vai dizer para Paulo o seguinte: é isso mesmo, Paulo, você está certo. Eles estão cheios de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação, estão cheios de inveja, de homicídios, rivalidades, engano, malícia e são bisbilhoteiros. E então esse personagem vai dizer: Paulo, você está certíssimo, o seu julgamento está tudo ok, porque é exatamente isso que essas pessoas fazem. E no versículo 30 diz: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, é, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, essa pessoa vai dizer para Paulo: Paulo, o seu julgamento está perfeito, o seu julgamento está totalmente equilibrado, você está completamente certo. Só que quando você entra nesse quadro descrito aqui em Romanos no capítulo de número 1, logo no finalzinho, você vai encontrar pelo menos 21 pecados. Paulo enumera aqui 21 pecados, tá? Esses pecados que vocês estão vendo aí, eu tirei da Almeida Revista Atualizada, mas o que eu acabei de ler aqui foi da nova versão internacional. Então são 21 pecados aqui. E esse personagem está dizendo: Paulo, você está completamente certo. Tudo que você está dizendo está certo. Só que, o que Paulo faz? Paulo, volta a dizer, ele cria esse personagem para criar um argumento. Aí Paulo diz o seguinte: abra sua Bíblia agora, no capítulo número 2. Eu acho interessante isso, porque essa pessoa está o tempo todo ali dizendo: Paulo, você está certo, Paulo tem que julgar mesmo, Paulo tem que condenar mesmo, o mundo gentil é depravado, está todo mundo perdido com esses 21 pecados que você viu. Só que, veja o que Paulo diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque está condenando a si mesmo naquilo que julga, naquilo que você julga, visto que você que julga pratica a mesma coisa. Então, em primeiro lugar aqui, a Bíblia não condena o julgamento. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, entendeu? Deus não condena. Como é que você vai descobrir o que é certo e o que é errado se você não julgar? Como é que você vai descobrir um falso profeta se você não julgar? Como é que você vai descobrir o que é evangelho verdadeiro se você não julgar? Agora, o que está acontecendo aqui é que Paulo está falando: olha, você que está julgando, você que está apontando o dedo,
você que está dizendo que os outros estão cometendo falhas, estão errados, você mesmo também está errado. Por quê? Porque quando você faz o seu julgamento é um julgamento de um moralista. Ou seja, o que é isso? É aquela mistura, né, de uma pessoa que quer fazer as coisas certas, que defende o que é direito, mas essa pessoa ela faz as coisas completamente erradas. Então, ela vive uma vida de incoerência. E essa incoerência que você está vendo aqui é um padrão que ocorre tanto no mundo gentil, de acordo com Paulo, quanto também no mundo judeu, entre os judeus. Então, Paulo aqui condena a hipocrisia, esse julgamento de que eu falo as coisas e, ao mesmo tempo que eu falo as coisas, que eu condeno as coisas, eu pratico algo que é completamente contrário àquilo que eu estou condenando. Então, aqui eu começo com essa introdução para que você entenda o que Paulo está querendo dizer em Romanos capítulo número 2. Eu gosto desse pensamento de Bertrand Russell, que diz o seguinte: moralistas são pessoas que renunciam às alegrias corriqueiras para poder, sem culpa e recriminação, estragar a alegria dos outros. Então, mais ou menos isso aí que um moralista ele é capaz de fazer, é capaz de realizar na vida de outras pessoas. Mas o que Paulo vai tratar de forma assim mais específica dentro de Romanos capítulo número 2? Vai ser mais ou menos o seguinte: nesse capítulo a gente vai colocar os nossos olhos para essa visão moralista, especialmente os judeus, uma vez que Paulo demonstrou que a culpa dos gentios, ele agora também trata do caso dos judeus, ou seja, ele diz que os judeus são culpados, como também os gentios são culpados, e os moralistas, sendo judeus ou gentios, estão se colocando em uma posição extremamente desfavorável quando julga com hipocrisia. Vamos então aqui para a nossa disposição aqui do texto. Primeiro, Deus vai julgar isso. E como é que vai ser esse julgamento? O julgamento de Deus ele é inevitável. Vamos então para o texto. Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Em primeiro lugar, é importante aqui dizer que nós não vamos ser julgados. É claro que a gente vai dar conta do que nós falamos, mas na Bíblia nós somos julgados por aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque as atitudes que nós temos refletem, de fato, aonde está o nosso coração. Nem sempre o que nós falamos reflete onde está o nosso coração, mas as nossas obras vão refletir onde está o nosso coração. Porque, embora a Bíblia fale de que o coração, né, a boca fala do que está cheio o coração, mas nem sempre é assim. Por quê? Porque é possível se dizer lá em Mateus capítulo número 7, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos milagres, e Deus vai dizer, não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nem sempre aquilo que nós falamos é de fato aquilo que nós fazemos. E é por isso que o julgamento de Deus é por aquilo que nós estamos fazendo, porque o coração, ele diz exatamente, as obras refletem aonde está o nosso próprio coração. Então, compreendendo isso, aqui está dizendo, olha, o juízo de Deus é inevitável. Por quê? Por que ele é inevitável? Porque você está tendo um comportamento que é incoerente com aquilo que você está defendendo. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma igreja. Fui pastor em uma igreja, logo no início do meu ministério, e eu me lembro que existiam dois anciãos que trabalhavam comigo. E um era muito dedicado, muito comprometido, tinha um coração de pastor. O outro vivia acusando todo mundo. Assim, cara fechada, extremamente antissocial, distante da igreja, de todo mundo, e é aquele tipo de pessoas, né, que sempre tem algo para dizer contra o ministério, contra os membros, contra a associação, contra a missão, e assim vai. E eu suportava aquilo muitas vezes, eu estava ainda nos meus primeiros passos de ministério, mas eles sempre acusavam, falavam uma coisa, falavam outra, e eu dizia que não era bem assim. Ok. Aí sabe o que aconteceu um dia? Eu fui pregar. E quando eu estava pregando, no finalzinho do sermão, uma pessoa, na saída, né, da igreja, uma pessoa ficou possessa. E essa pessoa, ao ficar possessa, claro que eu pedi ajuda, né? Pedi ajuda para que o diácono, o ancião, e esses dois anciãos estavam presentes na igreja.
Só que um deles, no momento que houve aquilo ali, aquele que acusava, aquele que dizia que todo mundo estava errado, que a igreja precisava de reforma, mas ele mesmo não se reformava, quando eu procurei, ele sumiu, ele desapareceu, foi o primeiro a ir embora, e não esteve ali. Então, e o outro que ele acusava muitas vezes foi justamente aquele que ficou comigo. Disse, pastor, vamos aqui orar, e graças a Deus a gente orou, e deu tudo certo, e aquela pessoa ficou liberta. Mas o que eu quero dizer aqui a gente precisa ser coerente. A gente precisa ser coerente. Coerente com nossas fé, coerente com nossas decisões, porque se a gente condena algo que nós mesmos estamos praticando, o juízo de Deus será inevitável contra a gente. Então é muito importante, eu não estou falando aqui que a gente não tenha lutas, que a gente não tenha dificuldades, que a gente não tenha cargas para levar, a gente sabe muito bem disso. Romanos capítulo 7, a gente vai chegar lá, mas é importante saber de uma coisa, olha, viva a sua vida sincera diante de Deus, diante de Deus. Viva a sua vida de peito aberto diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas ele espera que a gente seja coerente. Então, quando a gente olha para Romanos, o capítulo número 2, é essa coerência que está sendo justamente aqui tratada. E quando se fala desse grau de julgamento, aqui também está tratando dessa projeção, né? Eu jogo no outro aquilo que é comum na minha própria vida. Então isso já começou no Éden, né? Estão lembrados, né? Que aquelas acusações que Adão fez em relação a Eva, depois Eva, enfim, a gente tem uma cadeia ali de acusações, de desculpas. Mas o problema sempre é o outro, o problema nunca somos nós, o problema sempre é o outro. E esses problemas, eles podem nascer dentro da própria igreja, né? O problema é o membro, o problema não sou eu, pastor, o problema é o ancião, não é a liderança da igreja. O problema muitas vezes é o meu chefe, não sou eu. O problema é a minha esposa, não sou eu. O problema é o meu pai, mas não sou eu. O problema é minha mãe, mas não sou eu. O problema é meu filho, mas não sou eu. Então isso já está no DNA do ser humano. A gente faz um tipo de projeção onde nós lançamos a culpa geralmente no outro. Paulo diz algo bem interessante aqui no versículo 3 e 4. Ele diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, né? Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou seja, o juízo de Deus, ele não é excluído pelo fato de nós vermos o erro nos outros. Não. O problema não é ver o erro dos outros. O problema não é condenar os outros. O problema é praticar aquilo que nós estamos condenando. Ou despreza a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade. Então, Paulo aqui vai dizer o seguinte: como é que Deus trabalha no coração do gentio que está perdido e do judeu e gentio hipócrita? Como é que ele trabalha? Ele trabalha de uma seguinte maneira: ele diz assim. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o mundo gentil está perdido, está. Os pecados que eles carregam são pecados graves, sérios? São. Mas lembre-se de uma coisa: o mesmo Deus que atua para trazer os gentios ao arrependimento é o mesmo Deus que quer trazer você, e aqui esse personagem que Paulo cria, também ao arrependimento, porque ele representa os moralistas. Então, o que Paulo está querendo dizer, gente? Vamos aqui pensar de uma maneira assim, bem sensível. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, não importa o pecado que os outros possam cometer. Nós podemos também ter um outro tipo de pecado, além de cometer esses pecados que o mundo gentil já comete, a gente também pode ter um outro problema, que é a hipocrisia. Agora, tanto para os absurdos que o mundo gentil pratica, como também para a hipocrisia, o remédio vai ser a mesma coisa. O remédio vai ser a mesma coisa. A solução é a mesma. E aí Paulo diz como é que nós chegamos a esse arrependimento. De que maneira nós chegamos ao arrependimento? Nós chegamos ao arrependimento por causa, e aí Paulo utiliza, né, isso aqui de forma muito clara, por causa da bondade de Deus, da tolerância de Deus. Essa palavra longanimidade quer dizer paciência, da paciência de Deus. Então, perceba bem, Deus, ele quer provocar mudanças em nossa vida. Mas ele só provoca mudanças na nossa vida se nós tivermos percepção de que ele é muito rico, de que ele é muito paciente, de que ele é muito bondoso, de que ele é muito tolerante. Então, por isso é que a gente não pode, sabe, achar que o julgamento é para o mundo, mas o julgamento não é para a igreja. O julgamento é para as pessoas que não conhecem a Deus, mas o julgamento não acontece
comigo, com você que conhece a Deus. Não é bem assim o que Paulo está dizendo. Então, se a gente se apegar a isso, a esse conceito, a gente vai estar em uma falsa segurança. Então, Paulo aponta, olha, é o arrependimento que te conduz a Deus. Então, Paulo coloca o seguinte: quer fazer uma mudança de rumo, tanto o gentil como também hipócrita moralista, vocês precisam ter uma experiência com Deus. A segunda coisa, que está no verso 5 a 11, é que o juízo de Deus é justo. Onde é que a gente vai enxergar isso? Veja o que Paulo diz. Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, né? A ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Então, perceba que Paulo está dizendo o seguinte: Deus vai julgar a todos. E esse julgamento de Deus, ele será justo, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Isso quer dizer que as pessoas parecem viver uma vida completamente impune e parece que Deus nunca vai julgar. Não, não, não é exatamente isso que nós encontramos em Romanos capítulo número 2. Deus vai julgar. Mas a Bíblia diz também que Deus ele tem tolerância, ele tem paciência, ele tem longanimidade. A segunda coisa é que o juízo de Deus é justo. Ou seja, Deus ele não vai salvar ninguém de maneira injusta e também não vai também condenar ninguém de maneira injusta. Isso fica muito claro em Romanos capítulo número 2 nessa frase de Paulo. E a terceira coisa é que o juízo de Deus ele é individual e intransferível. Ou seja, Deus ele não vai julgar por atacado. Deus não vai julgar as pessoas porque ele vai pegar um grupo de pessoas e vai julgar. Não, não. O julgamento de Deus ele é individual porque Deus se revela de maneira individual, Deus fala de maneira individual para a gente, Deus deu o seu Filho para salvar o mundo, mas a resposta que o mundo vai dar é uma resposta individual. E essa resposta individual, ela faz parte do juízo intransferível de Deus. Então, a gente precisa pensar para sempre alinhar nossas vontades, nossos desejos, com aquilo que é a base das nossas crenças, que é a palavra de Deus. Então, com base nisso, nós somos chamados, de acordo com o que Paulo apresenta aqui em Romanos 2, a viver uma vida de coerência. Além disso, veja o que diz. Qual é a consequência desse juízo? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. E aí, então, Paulo começa, então, a trabalhar com os judeus. Ao primeiro judeu e também ao grego. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que primeiro o judeu e depois ao grego? Porque a revelação vem primeiro para o judeu. A revelação, o Messias, os profetas, o santuário, os profetas, não vieram para o mundo, eles não apareceram para o mundo grego primeiro. Não, não, eles vieram primeiro para o povo judeu. Por isso que eles são primeiramente julgados. E o Messias, de onde vem? Também. O santuário, os símbolos, os ritos, vem de onde? Vem para os judeus. Então, por isso que os judeus, eles recebem esse julgamento inicial, tá? E veja o que o texto diz. Olha que coisa interessante. Glória, porém, honra e paz para aqueles que praticam o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas, ou seja, os judeus não estão fora de um julgamento porque tiveram a revelação. E é por isso que Paulo diz que não há acepção de pessoas. Agora, vamos aqui entender bem uma coisa. Glória, porém, honra e paz a todos aqueles que praticam o bem. A salvação é pela fé, mas não se esqueça de uma coisa, que o julgamento é pelas obras. Nós somos salvos pela fé. E nós demonstramos a vida coerente quando nós refletimos através das obras. Obras não salvam ninguém, não justifica ninguém, mas revela onde está o nosso coração. Pode revelar. O juízo de Deus é para todos, é o que nós acabamos de conversar. A terceira coisa agora, ainda dentro do capítulo 2 de Paulo. Dos versículos 12 até o 16, diz que o juízo de Deus é imparcial. Onde nós encontramos isso? Diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, aqueles gentios que não conheceram a Deus, sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Aqui está falando dos judeus. Porque os simples ouvidores da lei, ou seja, os judeus, não são justos diante de Deus.
mas os que praticam hão de ser justificados. Ou seja, o que Paulo está falando? Está dizendo aqui que nós somos justificados pelas obras? Não. Nós somos justificados pela fé em Cristo, que automaticamente nos torna coerentes com a nossa própria vida entre a fé que nós exercemos e a obra e as obras que nos acompanham. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Paulo aqui está dizendo o seguinte: quem vive de maneira coerente é justificado. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que quem vive praticando as obras é justificado, mas quem vive de uma forma coerente. Porque ele diz aqui, ó, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam, ou seja, os que são coerentes com aquela decisão que tomaram de obedecer a Deus. Então, por que eu obedeço? Porque eu creio na salvação, porque eu acredito no perdão dos meus pecados. E então eu passo a alinhar na dependência de Cristo a minha vida com a vontade de Deus. É nessa coerência que Paulo está aqui construindo o seu argumento. Pois, os gentios que não têm lei, agora olhando para os gentios, procedem por lei de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmo, a lei serve para si mesmo, né? Servem eles de lei para si mesmo. Então a gente compreende o seguinte, que Deus fala na consciência do ser humano, para aqueles que não tiveram uma revelação, como a palavra de Deus, como a Torá, como os profetas, como os salmos, como também fala através daquilo que é a revelação especial, que é o que eu acabei de dizer. Agora, pensando nisso, o julgamento de Deus, o primeiro ponto aqui que é importante a gente colocar, será de acordo com a luz recebida. Ou seja, Deus ele vai julgar cada pessoa com a revelação que ela tem. E imagine, né, como isso é grandioso, porque você vai ter países que nunca tiveram uma influência cristã, praticamente. O budismo, alguns países asiáticos, por exemplo, o Japão, a China, a Coreia, etc. Como é que Deus vai resolver isso? Eu não sei como é que Deus vai resolver isso na sua extensão, na sua profundidade, mas eu sei que ele vai fazer isso. Eu sei que Deus ele tem total poder, total liberdade para julgar o ser humano de acordo com aquilo que esses seres humanos compreenderam e como eles reagiram diante dessa revelação divina. A segunda coisa é que a religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento. Ou seja, se nós olharmos para a nossa fé de uma maneira só formal, é o que eu sei. Eu já ouvi, sabe, algumas vezes as pessoas falando, né, dizendo muitas vezes o seguinte: não, mas eu já sei disso. E a gente pensa que isso não salva, que isso não santifica. Não é o que você sabe, mas é o que essa informação que você tem, seja ela doutrinária, seja ela bíblica, seja ela do espírito de profecia, o que essa informação está causando no seu caráter, na sua vida. É isso que nós devemos considerar. Então, o adventismo, nós não somos caracterizados só por aquilo que nós sabemos. Não é uma questão só de descobrir o que é certo e o que é errado. Não é somente descobrir a lei e sábado, não é somente descobrir dom profético, não é só descobrir o juiz investigativo, mas qual o efeito disso em minha vida? Qual é a praticidade disso em minha vida? E aqui eu não estou dizendo de forma alguma que o conhecimento não seja importante. Agora, o conhecimento ele é importante quando ele é transformador. Escute isso. O conhecimento ele é importante quando nos santifica. O conhecimento é importante quando nós crescemos. O conhecimento é importante quando nós amadurecemos. Então é muito importante considerar o seguinte: ninguém vai ser salvo porque está informado, né? Quando a Bíblia coloca o seguinte, ó, que o meu povo perece por falta de conhecimento, ali não está se referindo só a conteúdo, mas está se referindo ao seguinte: o que esse conteúdo tem impactado em minha vida? Tá certo? Que pela graça de Deus o que está escrito possa impactar de forma muito profunda a nossa própria vida. A terceira coisa que me chama a atenção aqui, Paulo, nos versículos 12 a 14, é o seguinte: o homem é julgado pelo tribunal da sua consciência. Até nossa consciência também nos condena, né? A gente sabe quando a gente está errado, quando a gente está equivocado, quando a gente tem que fazer reparações em nosso relacionamento com o outro e até mesmo com o nosso relacionamento com Deus. A outra coisa que nós encontramos aqui diz o seguinte: esses mostram a norma da lei, e aqui está falando dos gentios, gravada no coração. Ou seja, o território onde Deus trabalha, e nós vamos concluir esse capítulo número 2 agora, falando sobre isso, é o seguinte: é o nosso próprio coração. Aqui diz, gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, ou acusando ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E aqui eu queria me deter no que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, qual é o padrão? Claro que Deus vai utilizar a lei
E quando a gente fala de evangelho, nós não estamos colocando aqui lei e evangelho, é a revelação completa de Deus. Evangelho é a revelação completa de Deus que procura salvar o ser humano. E Paulo diz: e todos serão julgados conforme o meu evangelho. Amigos queridos, a vida cristã é a resposta que eu dou à revelação de Deus, ao evangelho de Deus. Como é que eu estou reagindo a esse evangelho? Qual é a resposta que eu estou dando? Qual é a minha postura? Quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas decisões? Quais são as minhas reações diante do Evangelho? Diante da palavra de Deus? Diante daquilo que Cristo já fez? Então, Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras: salvação e perdição é a nossa resposta que nós damos ao Evangelho. É a nossa postura diante do Evangelho. É aquilo que nós decidimos diante do Evangelho, que, por sua vez, quando nós fazemos escolhas, as nossas obras irão dizer. É nesse sentido que Paulo fala desse juízo. Bem, o capítulo 2 é extremamente rico, mas a gente precisa avançar. A última coisa é a falsa confiança que os judeus possuíam em relação à lei. Ou seja, colocava a lei como um princípio de justificação própria. E aí olha o que Paulo vai dizer. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, ou seja, Paulo está falando diretamente para os judeus, nessa última parte do 17 ao 20, ele diz o seguinte: e repousas na lei, e te glorias em Deus, ou seja, você coloca sua fé, sua segurança na própria lei, você está equivocado. Que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que as guias do cego, porque assim era que os judeus se consideravam. Porque você é luz dos que se encontram em trevas, porque você é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo aqui faz 5 colocações, 5 perguntas, na verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, você não ensina a você mesmo. Você sabe das coisas, mas instrui a terceiros, mas você mesmo não se instrui. Essa é a primeira pergunta de Paulo. Veja a segunda. Tu que pregas que não deve furtar, você está furtando? Terceiro, dizes que não se deve cometer adultério. Você comete adultério. Você condena, mas comete. Você condena, mas você pratica. Número 4, abominas os ídolos e lhe roubas os templos, ou seja, você odeia a idolatria. Você condena a idolatria. Mas você entra nos templos para pegar as ofertas que as pessoas dão para, para os seus deuses. É isso que vocês estão fazendo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Veja que Paulo aqui faz perguntas extremamente fortes. E aí, novamente, notem vocês, no início do capítulo, Paulo fala da incoerência do mundo judeu, do mundo gentil, perdão. E agora ele fala da incoerência do mundo judeu, apesar de toda essa revelação. E por último, nós chegamos aqui no capítulo 2, versículo 25 a 29, nós vamos chegar ao quê? A essa base que muitas vezes os judeus fizeram, como colocando a Torá, colocando a lei, o fim em si mesmo. E por isso, colocando algo pior, que era um ato cerimonial, que era de iniciação, assim, para dizer que eles eram judeus, que vem a circuncisão. Porque a circuncisão, quando Deus chamou Abraão para ser circuncidado, ele diz: olha, Abraão, é o seguinte, para que você vai essa circuncisão? É para que você saiba que eu vou multiplicar os seus descendentes. Então, quando Abraão tinha uma relação sexual, ele sabia que aquela escolha, que aquele prepúcio que foi cortado, da parte, claro, masculina, ele deveria lembrar de que a promessa seria feita por meio de Deus. Então, Abraão escolhe e ele diz o seguinte: todas as famílias da terra. Mas, infelizmente, ao longo da caminhada, principalmente ali depois de Esdras, os judeus pensavam: não, nós fomos presos, nós fomos julgados, nós fomos para o cativeiro porque nós desprezamos a lei, desprezamos a circuncisão. E aí, então, passaram a tornar, a idolatrar a própria lei, os rituais, as cerimônias que ofuscaram a própria obra do Messias. E entre essas coisas,
Tinha que dizer o seguinte: quem é circuncidado e quem não é. Inclusive, muitos problemas que ocorreram no Novo Testamento foi em virtude dessa circuncisão. Você percebe que a primeira discussão que nós temos ali no livro de Atos tem a questão dos alimentos, das relações sexuais ilícitas e também sobre a circuncisão. Bom, pensando nisso, vamos ver aqui o que Paulo diz. Porque a circuncisão, perdão, tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo está dizendo, não tem importância nenhuma isso aí. Se, pois, a incircuncisão observas os preceitos da lei, não será ela, porventura considerada como circuncisão? Ou seja, Paulo novamente bate nessa tecla. Qual é a tecla? Aqui é justificação? Não. Paulo está falando aqui de coerência. E se aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Bom, como é que Paulo conclui esse capítulo? De uma forma muito bonita, que me chama muito a atenção. E aí, vamos aqui descobrir algo bem interessante. Aí ele diz o seguinte: se a circuncisão ele era o reflexo ou era a marca registrada de ser judeu, agora veja o que Paulo diz. Porque não é judeu, quem apenas é exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Paulo agora vai dizer o seguinte: presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O que era a circuncisão? Preste bastante atenção nisso. A circuncisão era uma microcirurgia que era feita no órgão masculino, para distinguir quem é judeu e quem não era. Ok? Paulo está dizendo o seguinte: que ser judeu agora, ser povo de Deus agora, não é a circuncisão. Mas como? O que Paulo está querendo dizer agora? No fundo, ele está dizendo o seguinte: olha, os gentios estão perdidos, os judeus moralistas estão perdidos, todo mundo está perdido. Mas para se tornar povo de Deus, existe um como. Então ele está usando esse termo aqui, judeu, agora no sentido genérico, no sentido de ser povo de Deus, em uma categoria não carnal, mas uma categoria espiritual. Ser povo de Deus, ser escolhido de Deus. Como é que nós podemos nos tornar assim? Veja o raciocínio de Paulo. Ele diz assim: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, olha o que ele diz: judeu é aquele que é interiormente. Opa! Então ele está falando aqui de agora algo muito mais profundo. Não está falando de pele, não está falando de algo exterior. E circuncisão não é agora circuncisão do órgão masculino, judeu. Não, não. É do coração. E perceba uma coisa. Antes de continuar o texto, Paulo aqui está dizendo, porque em Cristo não há nem circuncisão, nem incircuncisão, nenhum dos dois tem valor. Nenhum dos dois, não, pastor, não tem nenhum valor. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que Paulo diz o seguinte: olha, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, e nem pode haver grego, nem pode haver circuncisão, nem pode haver escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Ou seja, ele faz uma distinção aqui do que é povo, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Aleluia por isso, né? Então, como é que eu vou ser de Deus? De que maneira eu posso ser propriedade de Deus? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo as promessas. Então, segundo a promessa. Então, a promessa do Messias não foi para alguém apenas que tinha a circuncisão, gente. A promessa do Messias era para todos, judeus e gentios. E os problemas de Romanos 2, dos 21 pecados que são ali listados, o problema da incoerência do mundo gentio e a incoerência do judeu, tudo tem solução. E a pergunta é: tem solução como? Tem solução na obra, e aí vocês vão ficar impressionados com o que eu vou dizer aqui agora. Sabe o que é? É que se a circuncisão era uma microcirurgia que era feita no órgão masculino, existe uma outra cirurgia. E essa cirurgia agora, ó, onde é? É aqui dentro. É aqui dentro. Tem alguns cortes na nossa vida que tem que ser feito. Mas a pergunta que não quer calar é: quem faz essa cirurgia? Vamos ver quem é que faz? Veja o que o texto diz aqui, ó. Veja o que o texto diz.
Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão, a que é do coração. Quem faz? No Espírito. É o Espírito Santo que faz, aleluia. É o Espírito Santo que é o especialista, é o cirurgião do nosso coração. Não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aqui Paulo está colocando a pessoa do Espírito Santo como Deus. Deus, porque esse problema que existe em nosso caráter, somente Deus pode resolver. Tanto a hipocrisia do mundo judeu, como a hipocrisia do mundo gentil, quanto ambos os moralistas que existiam ali, quanto os pecados de Romanos, capítulo número 1, e nos versículos de número 29 até o 31, todo esse problema só pode ser resolvido com uma intervenção divina. E essa intervenção divina Deus faz através do Espírito Santo que trabalha em nosso coração. Por isso que quando o Espírito ele trabalha em nosso coração, nós então tomamos uma decisão. Que decisão é essa? Aí Paulo fala que nós somos batizados em Jesus Cristo. E depois Paulo então apresenta que o segredo é descobrir os méritos, a justiça, a santidade que está em Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração e em nossa vida, é ele que nos habilita a viver uma vida coerente. Tá certo? Quem nos leva a viver uma vida de obediência e de coerência é a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo nos leva a Jesus Cristo. Gente, isso é Romanos, o livraço que nos ensina a saber o que é ser cristão. Que Deus nos abençoe. Que hoje, ó, aqui, nosso coração é sala de cirurgia. Nosso coração, meu coração, o seu coração é sala de cirurgia. E o cirurgião que está fazendo essa obra é o Espírito Santo, dando alguns cortes, né? Talvez ali fazendo algum tipo de queimação, de cateterismo ali, alguma coisa, né? Alterando algumas coisas, para quê? Para que a gente viva, para que a gente viva, para que a gente viva e viva na presença de Deus. Que Deus abençoe você. É isso que você quer hoje? Pastor, é isso que eu quero na minha vida hoje. Quero dizer que esse coração aqui está aberto. Deixe o Espírito Santo usar os instrumentos cirúrgicos que ele quiser. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida com o método que ele quer trabalhar. Mas lembre-se de uma coisa: a cirurgia, quem faz é ele. Deixe ele atuar, deixe ele trabalhar. E essa cirurgia, talvez, cirurgia às vezes, né? A gente pode até pensar, poxa vida, uma cirurgia. Lembre-se que a circuncisão lá no passado doía, tá? Então não tinha praticamente anestesia, né? Paulo está falando que essa cirurgia talvez em algum momento possa até doer em nosso coração. Mas é assim que Deus trabalha. Deus sempre trabalha para que a gente seja melhor. Deus sempre trabalha para que a gente seja melhor. E é impossível sermos melhores homens, melhores pais, melhores pastores, melhores líderes, melhores membros de igreja, melhores cristãos, sem essa cirurgia. Que Deus te abençoe hoje. Antes de fazer o apelo, você já levantaram a mão, mas amém. Deus abençoe a todos vocês. Feche os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Bom Deus, obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor nos convida em Romanos 2 a não vivemos uma vida de acusação, de incoerência, de hipocrisia, mas que o Senhor nos chama, Senhor, a vivermos uma vida de obediência, de dependência, de coerência. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, mas o Senhor pode realizar isso em nossa vida. Nós submetemos, nós abrimos esse peito, Senhor, para que o Senhor faça a cirurgia que o Senhor deseja. Nos ajude a sermos povo teu, filhos teus, e que a gente caminhe na luz da tua presença no dia de hoje, em nome de Cristo. Amém. É Amém. isso, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço. Obrigado, meu pastor. Um grande dia aí na presença de Deus, que o Senhor o conduza em todas as suas atividades. Senhor amado, Amém. bom dia. Fica com Deus. Vamos conhecer a história da Nani. Uma história interessante. Você não mandou seu testemunho ainda? Meu amigo, mande seu testemunho. Não fica me fazendo correr atrás desses testemunhos. Ah, mas eu mando meu telefone, meu testemunho não entra. Falei, tenha paciência, irmão. Às vezes, eu tenho testemunhos muito iguais, muito parecidos. E aí, se eu fico sempre numa tônica só, fica meio repetido o processo. Então, além de capturar os testemunhos,
eu preciso adequar na variedade de temas que esses testemunhos apresentam, né? Então, por isso que às vezes você você manda o seu testemunho e ele demora a entrar. E tem uma coisa que é importante que eu vou falar para você. Como, Pode ser que eu mande que você mande o testemunho e ele não entre, porque existem alguns conteúdos tão delicados, irmãos, existem vidas tão delicadas que eu tenho que estudar bastante o caso para compartilhar. Então, tem que ter paciência. Ah, não vou mandar. Mande, mande. Papai do céu está esperando, tá? Ó, tem gente aqui que eu vejo todo dia aqui nessa sala e nunca contei o testemunho. Aguinaldo não contei o testemunho ainda. Antônio não contei o testemunho. Não contei o testemunho do Assir ainda. Não contei daqui da Lúcia Mendes, da Nilce, da Aline Pimenta, eu acho que já contei. Da Simone e Flávio, não contei seu testemunho ainda. Por que não mandou? Mande, viu? Ô, Dalvanice, mande, viu? Ajuda a gente a vencer na vida. Muito bem. Vamos lá, Nani. Vamos que a Nani não pode ficar muito tempo sentada, irmãos. E vocês vão saber por quê, mas é uma lutadora. A Nani é filha de adventistas. O pai dela já faleceu, a mamãe ainda está viva, graças a Deus. Ela se casou pela primeira vez aos 17 anos, teve dois filhos, e por conta de um julgo desigual, esse casamento não prosperou, ficou para trás. E ela diz assim: quando somos muito jovens, a gente é meio sem juízo, né, Nani? verdade, pastor. E aí, por causa dessas questões do sem juízo, a gente dá umas cabeçadas na vida, né? Sem juízo, bastante sem juízo. É. E essa questão do jogo desigual, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Falei com a Nani ontem que a gente ia aproveitar essa experiência do passado que não foi legal para ela, entendendo que nós não temos que ter medo do jogo desigual só para o casamento, sabe? O Senhor não permite que a gente case com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. E eu queria de novo ressaltar para você, amigo, não é questão de caráter. Tem pessoas que têm fé diferente da nossa e que têm um caráter ilibado. Não é uma questão de caráter. Cleide, é uma questão de fé. Fé. Se não tem a mesma fé, se não crê na mesma coisa, o Senhor não permite que a gente faça união com pessoas para casamento, com pessoas que pensam diferente, para namoro também, que tem fé diferente. Para quando você for montar um negócio, amigo, prefira pessoas da mesma fé que você. Agora, não quer dizer que todos da mesma fé, do lado da minha fé, têm o caráter ilibado. Então, além de ter a mesma fé, procure pessoas que tenham caráter. Porque não é só a mesma fé que garante isso, mas é uma prerrogativa das nossas uniões. Agora, deixa eu ampliar bem isso aqui, mas bem mesmo. Amigo, o nosso jugo desigual tem que ser com o pecado. A gente deve detestar o pecado, irmão. E a única maneira de detestar o pecado, que a gente nasce gostando dele, é pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não. É só aí. E quando a Nani era mais jovem, ela deu uma cabeçada nesse sentido aí, de não observar a vontade do Senhor, porque ela já sabia, adventista, e acabou passando por uma dificuldade. Mas ela teve dois filhos abençoadíssimos. Mas, Nani, em um momento da sua vida, algo muito difícil aconteceu. Seu filho tinha 30 anos, essa é a idade correta, e ele descobriu um câncer. Foi, pastor. Que tipo de câncer ele descobriu? Foi um câncer, pastor, que eu nem sabia sobre isso, mas um câncer no mediastino. O mediastino, ele fica pertinho do coração, pulmão, fica nessa parte do peito, do tórax, né? Do tórax. E, e ele sentia dores, assim, há um tempinho antes. Mas ele ia no médico e os médicos falavam que não era nada. Falavam que era gases, no começo, né? Era gases,
dava um remedinho, aliviava a dor, ele voltava a trabalhar normal. E volta e meia ele começou a sentir essa dor. Aí, até que um dia ele passou muito mal na empresa, e eu estava aqui na minha casa, e ele ligou para mim e falou: Mãe, vem para cá agora, mãe, para você me levar pro hospital, para a clínica. E que eu não posso nem dirigir. Vem com o seu carro, vem com o Carlos também, né? Porque você vai me levar em um carro e o Carlos dirige o outro. Aí eu falei, meu Deus, é muito sério. Aí nós saímos daqui, mas no caminho ele já falou, mãe, eu já estou indo, já estão me levando para a clínica. A empresa levou ele para a clínica e nós já fomos direto lá para a clínica. Quando eu cheguei lá, ele estava com muita dor. Quando eu entrei, que eu vi meu filho lá dentro e ele parecia uma contração que ele sentia, sabe, pastor? Que era uma dor que vinha e saía. Ela vinha forte, depois ela sumia. Então, quando ela passava, aí ele falava assim: calma, mãezinha, calma, 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 mãe, vou ficar bem, vou ficar bem. Eu vou ficar bem, mãe, vai passar, vai passar. Porque ele viu eu já nervosa ali chorando, né? Aí passava alguns minutos e dava de novo. Parecia contração mesmo, sabe? De mulher quando vai ter filho. Aí o médico veio e falou para ele assim: Elton, para a gente poder descobrir o problema seu, você precisa ficar internado. Ele não queria, né? Imagina, ele não queria ficar internado. Aí eu olhei assim para ele e falei: filho, fica assim, melhor você ficar. Ele falou: é porque se você ficar internado, a gente consegue fazer uma ressonância. Se você não ficar internado, se não ficar, não vai dar para fazer essa ressonância e nós não vamos descobrir o que você tem. Aí ele ficou internado. Então, para ele, para nós, assim, foi um choque muito grande. O menino saudável, né, na flor da idade, trabalhando. Então, foi um choque muito grande. E ali ele foi internado. E nós ficamos ali com ele um pouco, depois fomos para casa. E aí foi fazendo alguns exames lá, até que fez a ressonância. Depois de 3 dias, descobriu realmente que ele tinha um problema, mas ainda não sabia o que que era. E aí a luta da gente foi muito grande, né, pastor? Porque aí minha vida foi orar, orar, pedir a Deus misericórdia, Senhor, cuida do meu filho é teu, salva meu filho, Senhor, não deixa que seja nada mais grave. E aí nós tiramos ele dessa clínica, né, que era do convênio, porque eles estavam demorando fazer, né, o que tinha que fazer, a gente viu que ele tinha que sair dali, era do convênio dele. Aí nós conseguimos tirar ele de lá com muito custo, porque foi uma luta mesmo, eu e a esposa dele lutando para tirar ele de lá, porque eles não estavam fazendo nada. Aí nós conseguimos tirar ele de lá. Quando ele saiu de lá, ele ficou bem, bem. Mãe, eu estou bem, eu estou bem. Mas eu preciso ver o que que é isso. Eu falei, meu filho, precisa ver, nós vamos atrás. E aí a gente começou a correr atrás, né, de busca para que viesse um tratamento logo. Mas, assim, Deus é maravilhoso e Ele coloca pessoas maravilhosas nas nossas vidas. E uma amiga nossa, duas amigas nossas, uma tinha uma mãe que trabalhava no Hospital das Clínicas e aí a mãe dela conseguiu marcar assim para outro dia. Mas isso já tinha passado algum tempo, pastor. Já tinha passado uns dois meses a gente correndo atrás, né? Aí ela ligou para mim, né? O nome dela é Cissa. Aí ela falou assim: Nani, tem uma consulta marcada já para o Elton amanhã no Hospital das Clínicas. Ah, eu estava trabalhando, pastor, estava fazendo a unha de uma amiga, inclusive essa amiga já falecida. Ah, comecei a chorar, 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 e ela chorava junto comigo também, porque ela conhecia o Elton, amava muito o Elton. E nós duas chorando, e eu, espera aí que eu tenho que parar de chorar, senão eu não vou conseguir fazer sua unha. E no outro dia, meu filho foi para o Hospital das Clínicas. E aí foi uma Foi luta muito grande. nesse, foi nesse Hospital das Clínicas que ele diagnosticou o câncer. Ainda não, foi do lado, porque aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas e tem o ICESP, Instituto do Câncer. Aí, da clínica, que elas são ligadas, trabalham juntas, eles já passaram ele para o ICESP. E foi no Aí ICESP que o diagnóstico veio. veio, Deixa eu te veio fazer esse. uma pergunta. Quando descobriu, ele com 30 anos, né? 30 anos. Quando descobriu o diagnóstico, com quanto tempo ele faleceu? Olha, pastor, depois da descoberta, foi 1 ano. Então, você Mas passou um ano numa perspectiva de que seu filho seria curado,
os tratamentos foram feitos, a luta contra o câncer foi disparada. Em Foi. algum momento da caminhada, você me diz, Nani, que ele afirmava que ele seria curado, que ele sairia dessa, e que Sim, depois que ele foi para a cadeira de rodas, ele passou 3 meses na cadeira de rodas, ele já chamava você e disse, mãe, eu não vou sobreviver. Essa doença vai tirar a minha vida. Então você sim. teve um ano que eu imagino na cabeça de uma mãe, um negócio assim absurdo ter que lidar com um filho. E nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente como foi a progressão dele, porque antes da doença, ele sempre acreditou em Deus, ele sempre teve fé no Senhor, né? Um menino muito, muito bom, como você mesmo disse. Mas o comprometimento dele com Deus não dava aquela liga necessária. E quando a doença veio, o Senhor o chamou para mais próximo dele, né? Numa progressão até o momento do falecimento dele. O que que ele dizia para você? Que acho que isso aqui é muito importante para o que eu comecei dizendo hoje. Leve momentânea tribulação. Quando a gente passa por isso, né? Como permanecer em Deus, tendo perdido o filho, se Deus poderia tê-lo curado, e você está aqui contando, eu sei que o coração dói, a saudade aperta, mas você está firme em Deus. Amém. Como é que foi? Como é que foi ele falando para você, mãe, vem aqui, calma, Jesus vai voltar, mãe, isso aqui, ele lhe consolava, era isso? Era isso, pastor. Ele falava assim para mim. No começo, ele falava assim: mãe, eu vou vencer, mãe, eu vou vencer, eu vou ficar curado, eu vou ser curado. Eu falava: vai sim, filho, porque Deus é bom, Deus vai te curar. E ele lutando, ele lutando. E nós não deixávamos ele sozinho no hospital, porque depois que descobriu, pastor, ele quase não ficava mais em casa, na casa dele, né, com a esposa, que com a esposa dele, a Mônica, que eu amo muito também. E ele ficava mais no hospital, então, e nós não deixávamos ele sozinho, então nós revezávamos. Era eu, era a Mônica e de vez em quando minha filha. Minha filha não podia muito, a Dani, porque ela estava trabalhando, empregada, e era complicado para ela ficar faltando no emprego. Mas sempre que ela podia, ela também estava. Então era eu que revezava, eu e a Mônica. A Mônica, ela pediu licença no trabalho dela para poder ficar com ele, né? E eu, como trabalhava por conta, então eu trabalhava quando dava e nós duas revezávamos para ficar com ele. E ele falava, quando ele viu que não tinha mais jeito mesmo, primeiro foi assim, pastor, é que assim, eu fico lembrando agora das coisas, aí você me pausa quando tiver que pausar. Eu lembro, pastor, que eu estava na minha igreja, não é a que eu estou agora, é a do Morro Grande, aqui nos Gatos. É pertinho daqui onde eu estou também. E eu orava, eu pedi oração na igreja muito por ele. E ele foi na minha igreja, no Morro Grande. E quando ele foi, uma menina de 9 anos deu um testemunho lindo, lindo, lindo. Ela contou da vida dela. Ela falou que quando ela era bebezinha, os médicos falaram que ela não ia sobreviver. E ela, com 9 anos, chama Raíssa. É uma cantora, ela canta lindo. É uma cantora nossa. Agora ela deve estar com uns 15, 16 anos, ou mais. E ele ficou impactado com aquele testemunho dela, né? Mas aí, até então, não tinha descobrido a doença. Aí, depois de uns meses, descobriu a doença. E aí, no hospital, ele conversava muito assim comigo, né? E ele falava assim: mãe, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já entreguei, mãe. Aí ele falava assim: olha só, pastor. Ele fala assim: mãe, sabe aquele estudo, mãe? Aquele estudo bíblico do pastor Luiz Gonçalves? Traz para mim, mãe. Pastor, eu dava esse estudo para ele assistir no DVD, eu dava direto o DVDzinho do Luiz Gonçalves. E ele pegava livros, então, ele era tão assim descarado que ele falava assim: mãe, eu já recebi eu acho que uns 4, 5 estudos bíblicos, né, mãe? Eu falei: pois é, meu filho, você não toma decisão, o que você está esperando, né? O que mais você quer que Deus mostre para você? Deus dava muitos sinais antes, pastor, eu via os sinais, né? Então, quando ele falava que ele não ia morrer, né? E eu falava que ele não ia mesmo, mas a gente sabia que era muito sério. Ele era muito inteligente, ele estudou sobre a doença e eu também estudei sobre a doença e a gente descobriu que era muito sério. Uma vez no hospital, uma mulher lá falou para mim, eu levei um choque muito grande. Ela falou assim: ó, filha, ame seu filho, abrace seu filho, beije seu filho, fique muito tempo com ele, porque essa doença é muito grave e ele não vai escapar. Nossa, na hora eu fiquei com a bronca dela, não falei nada, né?
Mas eu falei, quem é ela para falar isso? Ela não é Deus, né? Mas eu entendi também, né? Porque ela disse que o marido dela estava lá também. Não, o marido dela já tinha morrido. Alguma coisa assim. Ou um filho dela, um parente dela já tinha morrido com a mesma doença. Então aí eu fiquei mais assim, agoniada ainda, né? Mas eu orava, pastor, eu orava a Deus e à tarde eu ia para o hospital. De manhã, quando era dia de culto, no sábado, eu estava na minha igreja, orando, meus irmãos orando também do Morro Grande, eu lá na frente dirigindo os cânticos. E eu não chorava, não, pastor. Eu não chorava, não descia uma lágrima. E todo mundo admirava como eu era forte. Eu queria não chorar, mas não tem jeito, né? Mas elas desceram depois, né? Chorar, filha, não é um sinal de fraqueza. Chorar é um direito seu. Como assim? Eu queria não chorar, mas não tem jeito. Irmã, chorar é um direito seu, não é falta de fé, não é falta de fraqueza. É uma mãe com saudade do filho. Como não chorar? Não é? Ah, é Verdade. isso. Mas hoje eu posso chorar, mas eu choro com alegria. Porque Então, leve e momentânea é a nossa tribulação, filha. verdade, é verdade. Olha só, Então, seu filho falava assim para você: mãe, é, eu estou com Deus. É só um pouco mais, um pouquinho mais. Ele se lembrava de um hino do Arautos do Rei. fala pra ele, aí eu cantava essa música para ele, é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. E Vamos, ele gostava. fica Aí, quietinho aí, fica é, quietinha que você vai ouvir um pouco dessa música agora, tá? Você que está em sofrimento aí, você que está passando por situações difíceis, amado, não perdeu alguém como a Nani, mas sua vida está muito difícil. Vamos ouvir um pouco dessa música. Nani, é só um pouquinho mais. Deixa eu unir o seu, a sua dor com uma mãezinha aqui da sala 57 que perdeu a sua filhinha segunda-feira, Nani. oh, Jesus. Segunda-feira. Ela perdeu a Ana Paula. A irmã Ivani, ela é da sala 57. Ela pediu Sim, para a gente não terminar a sala em silêncio. Ela quer que a gente termine a sala cantando um hino. olha que lindo. Isso mesmo. Ela disse: Ana Paula, de 87 a 2025, com tristeza, informamos que nossa amada Ana Paula faleceu na segunda-feira. O sepultamento será às 16h30. Então, a irmã Ivani perdeu a filhinha, jovem, muito jovem, na segunda-feira. A Neide, que é a moderadora, está cuidando de tudo isso para que a gente Entendo. acalente o coração dela. Imagina, né? Está passando agora o que passou algum tempo atrás. Ivani, fica forte, tá? Trinta e Irmã, oito anos, né? A filha dela. 38 anos. Fica forte, Ivani. Deus está com você, viu? Nós vamos rodar um hino no final aqui para nos solidarizarmos com o seu sentimento de perda muito dolorido, tá bom? Fica firme, minha irmã. Já vai fazer, já fez 9 anos que meu filho descansou. E é assim, esquecer a gente não esquece, mas o sofrimento, a gente não tem que sofrer. Toda vez que lembrar da sua filha, lembra que ela agora descansa, ela não sofre mais e que Jesus está voltando. Ai, que coisa, não? Leve e momentâneo é o sofrimento. Quando a gente receber a glória do Senhor, irmã, isso que nos esmagou, é igual a música fala, a gente só não pode desistir. É, Algumas pessoas, Nani, dizem para mim que a gente não pode perguntar a Deus por quê. Irmãos, pergunte a Deus o que você quiser. Deus é a pessoa para quem você pode falar o que você quiser. Eu não, porque eu sou ser humano igual a você. E verdade. dependendo do que você me falar, pode ser que eu fique com restrições a seu respeito. Infelizmente, ser humano é ser humano. Mas para Deus, irmão, fale o que você quiser, abra seu coração, rasgue tudo que está dentro.
Pergunte por quê, para quê, onde, quando isso acaba, vai acabar, não vai, chora, grita, só não desiste. E não deixe de acreditar em nenhum momento que Deus está com você. Porque aí, se você desacreditar de Deus, acabou tudo. Verdade. Então, irmão, é só um pouco mais. E Amém. você passou por isso firme em Deus e hoje continua crendo nesse mesmo Deus que permitiu que seu filho o aceitasse antes de morrer, porque Sim. ele morre aceitando Jesus. E então a gente crê pela fé que ele estará na primeira ressurreição. Amém? Amém. Que coisa O boa, né? Ele Oi. não passou, ele não passou pelo batismo, porque ele falava assim, quando ele já estava na cadeira de roda: Mãe, eu vou levantar dessa cadeira e eu vou batizar, junto com meu amigo. Ele tinha um amigo, né, que chama Pingo, mas apelido é Pingo, mas chama Marcos. Ele deve estar assistindo, eu convidei ele para assistir. E esse Marcos, ele orava muito pelo Elton. E ele é filho de nossos irmãos também adventistas. Mas na época também ele também estava afastado. Eles eram amigos de infância, né? Foram criados juntos ali no bairro. E ele voltou para a igreja. Ele buscava tanto a Deus para que Deus curasse o amigo dele, que ele buscando pro amigo dele, ele também voltou para a igreja e está firme na fé até hoje. Então, o Elton falava assim: Mãe, pensa bem, mãe, na cadeira de roda, ele falava: Mãe, se fosse necessário eu passar por tudo que eu passei, mãe, por tudo que eu estou passando, eu passaria de novo. Mãe, olha o meu amigo, mãe, olha o Pingo, mãe. Mãe, só de eu ver o Pingo, ele não falava assim na igreja, porque ele falava: Só de eu ver meu amigo não tomando mais cerveja, mãe, eu já estou feliz, mãe. E, e assim, ele não estava mais tomando cerveja, mas quando eu brigava com ele passou a tomar cerveja sem álcool. Então, aí ele tomava cerveja sem álcool. Eu falava: Meu filho, a intenção é a mesma. A intenção é a mesma, tá? Então, nem sem álcool. E, e o Pingo tomava bastante cervejinha. Eles tomavam, né? Ele escondia de mim, falava que ele não tomava muito, não, que ele não tomava. Mas a gente sabe que quando ele sai, né? Jovem, sai para passear, eles aprontam, sim. Então, e eu tinha muito medo, né, de perder meu filho. Eu orava muito por ele, eu orava muito pelo Pingo, porque eles eram muito unidos, né? E eu cansei de ver eles assim, meio chapadinho, né? O Elton uma vez era novo e chegou bêbado em casa, eu chorei tanto. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Coloquei meu filho dentro do banheiro, dei um banho nele, joguei água fria e briguei com ele, mas não podia brigar, né? Porque ele. Aí depois, no outro dia, ele falou para mim que o amigo lá colocou alguma coisa na bebida dele, porque ele nunca tinha ficado assim tomando só um pouquinho de cerveja, né? E ele chegou muito mal. Eu falei: Tá vendo? Mas o que que você vai fazer lá? Por que que você está indo lá? E eu brigava, mas não adianta. Quando é jovem, a gente pode falar, aconselhar, mas eles fazem o que eles querem, não adianta. Ó, deixa eu dar um conselho para quem está ouvindo a gente aqui. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo. Você está aqui na sala, não é adventista ainda, gosta desse lugar, mas sabe que tem que avançar tomando decisão ao lado de Cristo. Você sabe disso. O Senhor colocou você aqui para você aprender essas coisas. Você que está na fé, você que é adventista ou de outra denominação, da Assembleia de Deus, Deus é amor, não sei de que igreja você é. Ou o Elton, a doença fez com que ele refletisse. E graças a Deus ele teve tempo, sabe, no processo, enquanto a vida deixava o Elton, ele teve tempo para pensar. Uma raiz cristã fez que ele refletisse em tudo que a mãezinha ensinou desde criança, que a mãe educou o Elton e a irmã no caminho do Senhor, os dois filhos dela. Então ele teve tempo para isso. Só que muitos de nós não vamos ter esse tempo. Você pode morrer repentinamente. Você pode sair hoje de casa e morrer repentinamente. Eu tenho a irmã Ednira aqui, o esposo dela é o João, que sentiu uma dor no peito, dois infartos, está entubado, numa situação muito crítica no hospital, e ele nunca aceitou Jesus Cristo. Deu sinais de melhora, graças a Deus ele vai melhorar.
que eu quero dizer com isso? Não espere uma coisa grave acontecer para você entregar a vida a Jesus. Não espera que você tenha a vida indo embora de você para você entregar a vida a Jesus. Você não sabe se você vai ter esse tempo que graciosamente o Espírito Santo concedeu ao Elton. Você não sabe, irmão. A gente não sabe nem o próximo minuto, a gente não tem controle sobre ele. O próximo minuto, irmãos, a gente não tem controle sobre ele. Então não espera a coisa ficar feia, não, para entregar a vida a Jesus. Deus aceitou a entrega do Elton, graças a Deus, a misericórdia dele, alcançou, restaurou, permaneceu em Cristo. Ele não ter sido batizado, Nani, significa nada, porque o que É, me salva é a fé em Jesus. O batismo é pastor, para aqueles que podem demonstrar sua fé publicamente, que é, podem fazer isso, devem ser batizados. Mas no caso desse, não há exigência do batismo. A fé dele salvou seu filho. pastor, e teve uma experiência, ele teve um sonho, e ele teve um sonho na noite, e na manhã seguinte, um irmão da igreja nossa, o irmão Hélio, ligou para ele, que eu pedi, né? E o irmão Hélio conversou com ele. O irmão Hélio e a esposa, a Vanita, conversou com ele. E aí, ele me ligou depois e falou: Mãe, aconteceu uma coisa incrível, mãe. Eu falei: O que que aconteceu, meu filho? Ele falou: Mãe, de madrugada eu conversei com a Mônica e nós tomamos a decisão ao batismo. Mãe, que coisa incrível que aconteceu, mãe. E de manhã, mãe, aqui um senhor me ligou, mãe. Uma pessoa me ligou, eu sabia quem era, né? Uma pessoa me ligou e ele perguntou se eu estava pronto, e eu falei que já tinha decidido o batismo, que estava tudo certo, que eu ia me batizar, que só estava esperando ficar bom, porque ele acreditava muito, pastor, porque os médicos nunca desanimaram ele era muito jovem, né? Então os médicos sabiam, mas ele falava assim: você é um garotão, você é jovem, você é forte, Elton, você vai vencer, você vai sair dessa. Então eles davam muita esperança para ele, né? Mas no fundo sabia, todos nós sabíamos, ele sabia, né? E assim, então aquela para mim e para ele foi uma confirmação. Depois eu falei para ele: meu filho, você foi batizado. Não se preocupe em descer as águas, não, porque descer as águas, filho, é um simbolismo para mostrar às pessoas que você aceitou Jesus. Mas quando você aceita ele no seu coração, você foi batizado. Deixa eu dizer uma Ah, coisa para você. Mais vale a morte salvo do que a vida perdida. verdade. Mais vale a morte salvo do que a vida perdida. O que é morte mesmo? Será que é morrer em Cristo ou estar vivo sem Ele? O que é a morte mesmo, né? Então Estar espera vivo. agora, viu? É só um pouco mais. Seu filho morreu selado. Aguarda só um pouquinho, porque você vai poder abraçar esse garoto. E ele não terá 30 anos, ele será eterno junto com você. Quando eu sonho com Amém? ele, pastor, de vez em quando eu sonho com ele. Eu sonho com ele tão lindo, mas tão lindo. Eu falo assim: Deus permite, sabe? Eu sonho com ele. Teve uma vez que eu sonhei com ele, ele falou assim: Mãezinha, eu vim te ver, mas é rapidinho, tá bom? Eu não posso demorar. Aí eu acordei. Porque de vez em quando eu falo assim: Senhor, deixa eu sonhar com meu filho só para eu matar a saudade. Aí é difícil sonhar, mas aí de vez em quando Deus permite eu sonhar com ele. Que Aí tem legal. pessoas, pastor, que falam assim: ah, não é que você sonhou com ele, ele veio te visitar. Eu falei: ah, tem misericórdia. Eu falei: não, não é nada Não, disso. nós não cremos nisso, não. Foi um sonho mesmo que Deus fez um carinho só para você sentir a Exatamente, presença dele. exatamente. Vamos lá? Vamos avançar? Nós vamos lá para a sala 57 agora, porque uma senhora chamada Arcanjo mandou Ah, o meu link anjo. para você, e foi através dela que você conheceu a sala 57, né? Exatamente, foi a primeira pessoa. Foi em 2021, eu acho. Ela deve lembrar direitinho, mas eu acredito que foi em 2021. E quando ela falou assim para mim, ela me chama de Ana, né? Ana, você já ouviu falar na sala 57? Eu falei: não, irmã, nunca vi falar. Ela falou assim: irmã, é bom, bom demais, irmã. Lá a gente aprende coisas assim que a gente nunca viu. A gente aprende a verbalizar o amor, a gente aprende a fazer o jejum dos sentidos. Aí eu falei: nossa, que coisa linda. Aí ela falou assim: eu vou te mandar, você vai assistir, para você ver como é bom. Eu falei: tá bom, vou assistir. Aí eu lembro que
Para entrar era difícil. Era na época lá de que quando alcançava 1.000 pessoas, você não conseguia mais entrar pelo Zoom. Eu queria entrar pelo Zoom, né? Aí eu pegava e ficava chateada, né? Ficava chateada. Assistia um pouco lá pelo YouTube, mas eu não assistia direto, não. Aí, muitas vezes eu não assistia, outras vezes eu assistia aqui na cozinha, fazendo trabalho de casa, né? De vez em quando assistia, de vez em quando não. O tempinho passou um pouquinho, aí eu me apeguei à sala de uma tal maneira que aí eu comecei a querer acordar de madrugada. Aí a luta foi com o esposo, né? Meu amado aqui, o Carlos. Por quê? Por quê, será? Porque ele, eu acordava ele quando eu queria sair da cama, né? Porque ele tem o sono leve. Minha esposa também, é impressionante. Outro dia tinha uma sacola de plástico na cama. Eu entrei na ponta dos pés igual gato. Na hora que eu peguei na sacola e vi, ela acordou. Ô, sono leve, menino. É assim mesmo. Nunca vi um negócio desse. Ela tá ali assistindo a sala, tá ouvindo conosco lá. Beijo, lindinho, coração. Um beijo, minha irmã Ana. Te amo E demais, aí viu? ele começou a achar ruim, mas ele logo se acostumou com a sala também. Rapidinho, graças a Deus. Porque ele é uma bênção. Meu esposo, ele é diácono na igreja, é uma bênção. Aí, O nome dele é Carlos e a Nani. O Carlos tem 30 anos de casado. Olha que lindo, hein? Deus abençoa a Ana meu nesse Deus. relacionamento a Nani nesse relacionamento que é uma benção. Você vai entrar na sala e você me diz uma frase que diz assim, ó, daqui eu não saio mais. Por quê? Ah, pastor, porque o que Deus faz na vida da gente, que o Espírito Santo faz na vida da gente, é incrível, você não consegue deixar, sabe? Eu falo assim, não é a sala, a gente sabe que não é a sala. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Mas, assim, foi um amor, assim, que eu não consigo deixar, não. Então, eu fico deitadinha, eu fico ali com a câmera desligada, mas eu tô todos os dias, e meu esposo também, só que ele fica mais pelo YouTube. Me diga uma Ele coisa, quando você diz para mim assim, ó, eu fui batizada no Espírito, o que que é isso? É? Eu fui Você diz, batizada no Espírito, é, pastor, porque no passado, olha só, pastor, sou adventista de berço, hein? Aí me afastei na adolescência, depois voltei, depois de uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, eu voltei, né? Tive aquela fase difícil da minha vida. Sofri para aprender, né? Que eu acho assim, Deus permitiu. Como meu filho falou assim, mãe, era necessário eu passar por tudo isso. Então eu também vejo que era necessário tudo que eu passei quando eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. Mas aí quando eu conheci a sala e eu comecei a praticar os ensinos que a sala passa, que não é a sala, eu sei, a palavra de Deus, né? É o que está aqui na Bíblia Sagrada. E eu comecei a praticar os ensinos e eu comecei a gostar demais. E eu comecei a sentir que o Espírito Santo falava comigo. E tudo que a sala falava que nós tínhamos que fazer, eu sentia vontade de fazer. E era uma coisa assim que eu falo assim, parece que eu não me dominava, sabe? Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu estou aqui tremenda, eu sou muito tímida. Mas o Espírito Santo começou a me usar de uma tal maneira que a minha vergonha acabou, minha timidez acabou, e aí eu pegava folheto, eu entregava folheto, eu entregava revista, e tudo que eu tinha guardado aqui dos livros ô missionários Nani, de Nani, eu começava a Nani, entregar. vendo você falar, você disse, parece que eu não me controlava, pastor. Tá certo mesmo. Não é você que tem que controlar, né? É o Espírito Santo. E quando ele controla, Nani, a gente não faz as coisas porque elas são certas. A gente faz porque tem vontade. É tão Exatamente. diferente isso. É tão diferente, Nani, uma religião que executa o que tem que ser feito porque é certo e de uma religião que executa o que tem que fazer porque tem vontade de fazer. Isso, Isso é diferente demais. Porque quando eu faço algo porque é certo, eu vou pender para o lado do legalismo e do perfeccionismo facilmente. E eu me torno a régua das pessoas. Agora, quando eu faço por vontade, eu não estou preocupado com essas coisas. Eu tenho prazer nas regras. Eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Você, seu adventismo muda. Você está me dizendo isso. Quando você vem para a sala, descobre a operação interna do Espírito Santo, começa a viver por isso, seu cristianismo de criança
Seu adventismo de criança sai de uma vala em que você obedecia porque é certo e passa a não ter controle mais. Você agora tem vontade de fazer. Exatamente. Exatamente, pastor. E assim, não é porque a gente é obrigado, igual a irmã falou, a irmã Val, né, que orou hoje, foi ela que orou, Foi. falou que pessoas falam assim, ah, você fica fazendo isso porque ele manda você fazer. Claro que não, ninguém manda a gente não. A gente faz por prazer, por alegria. Jesus deu a vida dele por nós. Tudo que eu sinto vontade de fazer hoje para a obra de Deus, para ganhar almas para Jesus, não é porque ninguém me manda fazer, não. É porque eu sinto esse prazer, essa alegria. E eu saio com alegria quando eu vou fazer trabalho missionário, que é direto. Agora eu não estou saindo muito devido ao meu problema de saúde, mas quando eu saio, eu já saio louvando a Deus. Eu tenho um louvorzinho do passado que fala assim: se eu não cantar, eu não vou lembrar da letra, então tem que cantar um pedacinho. Fala assim: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, mostra-me as almas a salvar. E eu saio louvando, né? Aí depois vem aleluia. A gente cantava na igreja dividindo, aliás, as vozes, assim, era muito bonito. E eu saio cantando. Eu oro primeiro, tenho minha oração também, que eu gosto muito, que está no caminho a Cristo, né? Que ela diz assim: Toma-me, Senhor, para ser tua inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje para o teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se cumpra em ti. Essa oração, pastor, eu já fazia há muitos anos. Eu tenho de cor ela desde que eu conheço o Espírito de Profecia, desde que eu estudo a Bíblia e Espírito de Profecia. Então, assim, de vez em quando eu fazia essa oração. Mas essa oração agora é constante. Eu não saio assim sem ter isso em mente. Não é reza, mas eu saio com isso na minha mente. Tem uma coisa que você me diz no testemunho, né, que é bem legal, que a sua mãe, ela não tinha a prática de dizer eu amo você para você, Não, mas ela agora fala. Por é, quê? não tinha. E eu não sei, eu acho que a criação, né, do passado, pastor, não tinha. Eles demonstravam amor, mas eles não falavam eu te amo. E a gente acabava sendo criado dessa forma também. Então, não tinha esse negócio de eu te amo para cá, eu te amo para lá. Agora não, abraço minha mãe, beijo minha mãe, falo eu te amo, ela fala também. Aí antes eu beijava ela, ela dá um beijo, mãe, ela me dava a bochichona dela. Eu acho que ela está assistindo, pastor, mas está assistindo pelo YouTube, porque ela Como não é que é o nome sabe. dela? Como é que é o nome dela? Benedita Tomás. Dona Benedita, eu amo a senhora, ó. Beijo no seu coração, serva de Deus. Ela te ama, pastor. Ela te ama. Ela só não consegue assistir porque, assim, 3 horas ela falava, né? Mas eu tenho certeza que agora ela vai passar a assistir. Ela falava assim, é muito tempo, eu não aguento, eu durmo e não dá, não. Mas ela é adventista também, graças a Deus. E ela está aí assistindo pelo YouTube. Então, aí eu aprendi, aí eu comecei a falar para ela, mãe, eu te amo tanto, mãe. Aí ela também te amo, filha. Mãe, me dá um abraço, beijo minha mãe, agarro, abraço, aperto minha mãe. Sabe o que E com acontece, Nani? o meu pai Todos- não tinha isso, viu, pastor? Meu pai Não, faleceu e não teve isso. meu pai morreu, Nani. Eu nunca tinha dito eu amo você pro meu pai. É. Depois que ele morreu, eu vi a besteira que eu tinha feito. E aí, o tempo que eu tive de vida da minha mãe, todo dia, todo encontro que eu tinha com ela era eu te amo, e sempre foi ela me. No começo, minha mãe era assim. Eu disse, mãe, eu amo a senhora. Ela disse, meu filho. Tudo sem jeito, né? Porque ela nunca ouviu aquilo da mãe e do pai, né? Eu dizia, mãe, eu amo a senhora. Ela disse, meu filho. Eu abraçava, mordia minha mãe, era uma muito cheirosinha, né? E aí, com o tempo, ela foi ouvindo aquilo e ela foi assimilando e vendo como é bom. E aí, já no trato normal, eu disse, mãe, eu amo a senhora. Eu disse, eu também te amo, meu filho. Aí pronto, né? Perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você que está adorando aqui conosco. Se eu demonstrar amor, eu preciso falar que amo? Olha, eu demonstrei amor. Eu preciso falar que eu amo? Precisa. Claro Precisa. que sim, ora bem. Mas por quê, pastor? Ora, quando as pessoas fazem o que a gente não gosta, a gente fica calado ou fala? A nossa Geralmente a tendência é gente reclamar, né? Nossa tendência, ó, você fez isso, você fez aquilo. A gente demonstra nossa insatisfação verbalmente. Então,
Se a pessoa demonstra amor e não é necessário verbalizar o amor, então quando alguém me contraria também, você não pode demonstrar sua contrariedade, porque não é necessário. Eu já sei que a pessoa me contrariou. Então por que que eu vou falar? A premissa de alguns é: eu já sei que a pessoa me ama, para que que ela tem que falar? Então, se isso é verdade, quando alguém te contrariar, caladinho, você não pode reclamar nunca, porque você já sabe. Tá, tá vendo que isso não tem sentido? Não tem sentido. Então, deixa eu dar um conselho para você. As duas coisas devem acontecer. Você deve demonstrar que ama e você deve dizer que ama. Essas coisas são igualmente importantes. Amor incondicional, né, pastor? A demonstração do amor incondicional, né? A verbalização desse amor, né? Você recentemente descobriu porque você é muito missionária. Você gosta de dar estudo bíblico, de fazer visita, de entregar. Diz que não consegue ficar quieta mais. Mas é isso mesmo, esse movimento do Espírito faz isso com a gente. Só que você descobriu um problema na sua coluna que está restringindo um pouquinho suas atividades, mas você já está em tratamento. Como é que é esse negócio da coluna aí? Graças a Deus, pastor. Estou bem, estou melhorando a cada dia. Eu tenho um problema que chama espondiloartrose. Nem sabia esse nome, agora já decorei. Espondiloartrose. Aí fui, estou sendo tratada, cuidada direitinho, tomando medicação, mas isso já é desde agosto para setembro. Aí minha vida deu uma brecada, né? Porque fiquei bem limitada. Então eu não posso correr, não posso pular, coisa que eu fazia igual criança, porque eu sou uma criança grande, crescida, né? Então, eu tenho que andar mais devagar. Agora mesmo eu tenho que fazer repouso. O doutor falou que eu tenho que ficar 2 meses só na cama e só levantar para ir na academia, na fisioterapia. O resto é cama. O esposo que está fazendo tudo. Meu amor está fazendo tudo aqui em casa. Então, eu falei, não. Aí eu falei assim, né? Eu pensei, né? Tá bom, vou ficar, mas sábado eu quero ir para minha igreja de manhã. E tem culto de hora tranquila do Ministério da Mulher. Eu falei, olha, uma vez por semana. Deixa eu te dar um conselho. É melhor você passar 2 meses quietinha na cama, não poder ir mais para o culto. Culto vai ter a vida toda. Coluna você só tem uma. Então faz um favor vou te dar uma bronca aqui publicamente. Pode dar, pastor. Pode dar que Faz, meu esposo já fala direto comigo isso. faz o favor. Carlão, vou te ajudar aí, irmão. Faz favor de ficar quieta. Ai, Fica quieta, mulher. Deita lá. Não estou sentindo nada. Fica quieta. Fica no tempo que o médico pediu. Você tem o resto da vida para usar essa coluna. Ah, não, eu vou no culto hoje. Pá. Ah, não, vou fazer aqui uma comida. Não, irmão. O Carlos tem condição de te ajudar e o tempo que você precisar, e ele te ama suficientemente para fazer isso. Nani, escuta, vou ficar, pastor. fica quieta, porque Ó, ele culto, está ali falando assim, aham. Porque ele já olha, está duvidando, pastor. presta atenção, grave isso bem no seu coração. Se você não ficar quieta agora, vai ter que ficar à força depois. Porque coluna, Nani, o nome já diz, coluna, sustenta, sustenta, sustenta. Então, preste atenção. Se você não ficar agora porque pode, você pode ficar quieta agora. Vai ficar É, depois por não poder fazer coisas. é verdade. Então, consciência, minha irmã. Fique quietinha, coluna é coluna, viu? Ô, Verdade. Nani, você vai me dizer no seu testemunho que muitas coisas mudaram no seu adventismo. Você aprendeu a dizer que ama, você aprendeu a viver no espírito, você entendeu o que que é o amor incondicional. Você percebeu que com essas mudanças já era assim e ficou mais forte ainda. As pessoas procuram você, elas desejam a sua oração, elas sentem o bem, o bom benefício quando estão perto de você. É Essas verdade. mudanças todas vêm porque você diz, todas as ênfases da sala eu procuro desenvolver na minha vida, certo? Verdade. Eu parei de trabalhar, né? E as minhas clientes sempre me passam mensagem de conforto,
e fala que eu vou ficar boa, vou voltar a trabalhar, que elas precisam de mim, que precisa fazer unha comigo, cabelo, mas na verdade é amizade, sabe? Porque não tem uma cliente minha, que não são mais, mas são minhas amigas, que eu não tive a oportunidade de falar do amor de Jesus e um pouquinho da verdade bíblica, né? Um pouquinho da verdade bíblica, da doutrina da palavra de Deus. Então, eu tive muita oportunidade. Então, eu sinto muita falta delas. Então, assim, é difícil uma pessoa que sempre trabalhou, de repente, ter que parar, né? E nesse trabalho, eu tinha oportunidade também de fazer o trabalho missionário. Quando a gente chora com vontade de fazer o trabalho missionário, esse choro é uma benção. E você tem tratamento, se você fizer tudo correto, você tem todas as chances de voltar às suas atividades, mas me anima muito quando alguém reclama de limitações na saúde, porque não pode mais pregar a palavra de Deus como pregava antes, não pode visitar como visitava antes, não pode dar estudo como visitava, como dava antes, não pode testemunhar como antes. Esse seu Mas, sentimento, pastor, deitadinha eu continuo, através desses aparelhinhos que nós temos aqui, que é uma bênção, né? eu já ia dizer para você, né? Eu já ia dizer para você, a gente, quem está cheio do Espírito não para, filho, não para. Então eu sei que você vai usar esse celular aí para ser uma bênção. Para ser uma Amém. bênção. Você não vai parar, entendeu? Não. Há recursos para você continuar. Evidentemente não é a mesma coisa. Evidentemente não é do jeito que você mais gostaria de fazer, mas a gente tem sempre recursos. E é uma bênção quando Deus nos entrega isso. Seu choro me anima muito, porque é o choro pela alma, igual o pastor pregou hoje, né? Me dê amor pelas almas, senão eu morro. Verdade. John Wesley disse isso, né? Me dê amor pelas almas, senão eu morro. É extraordinário isso. Então, esse, essa vontade que você tem, ela é do espírito, né? E surge com esse brotar, com esse despertamento na pessoa do espírito. Eu fico muito feliz com isso. Muito. Continua sendo uma benção. Continua jogando duro, dá seus estudos pela internet, cumpre o descanso que deve, toma os remédios necessários. E eu tenho certeza que daqui a pouco vamos ter foto sua lá no meio da rua, fazendo o Amém. que você tanto ama fazer. Amém, amém. Amém. Muito perguntando uma coisa para você. Como é que é essa coisa de você cumprir com todas as ênfases da sala? São quatro: vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Você diz, pastor, eu, quando não pratico essas coisas, isso me corrói. Fala um pouquinho para mim sobre isso, para a gente fechar o testemunho. Vida do Espírito. Vida do Espírito, para mim, é realmente igual quando eu falei, como eu falei mesmo, é você ter o Espírito Santo em você, igual tem pessoas que acreditam que ter o Espírito Santo é falar uma língua estranha, e nós sabemos que não é isso. Então, vida do Espírito, para mim, é viver o tempo todo com o Espírito Santo ao seu lado, em você. Não só ao seu lado, mas em você. Porque não é eu que uso, é ele que me usa. Amor incondicional. É eu amar as pessoas, mesmo quando eu sei que tem pessoas que não gostam de mim. Eu amo essas pessoas. Mesmo se eu souber que alguém não gosta de mim, eu amo ela. Eu amo ela, não, eu a amo, né? Eu a amo. Comunidade saudável. Então, nós somos uma comunidade saudável, né, pastor? Uma comunidade muito grande. E a gente procura ser saudável em todos os pontos da nossa vida. Não é só em algumas coisas, mas em tudo, né? Então, saudável no sentido de levar a mensagem verdadeira da palavra de Deus, cuidar também da nossa alimentação, é importante, porque assim, eu reconheço na minha vida que eu fiz muitos abusos da alimentação, né? Mas graças a Deus, há alguns anos atrás, a gente vem mudando, e Deus está cada vez mais
nos moldando para cuidar mais da nossa alimentação, porque é muito importante para a nossa saúde. Nós sabemos disso, todos nós sabemos. Né? Comunidade saudável e vida do espírito, amor incondicional, comunidade saudável, Missão atrativa. missão atrativa, ô Glória. Essa missão atrativa, esses pezinhos ali que eu fico mandando pro pessoal, eu mando todos os desenhos. Aí quando eles não entendem, o que significa isso? Aí eu explico, né? Ponto por ponto. O que é essa missão atrativa? Você ter o Espírito Santo em você, você não consegue deixar de ser atrativo também. As pessoas querem te ouvir, as pessoas sentem bem ao seu lado, né? Então, missão atrativa para mim também é isso. Eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma missão aqui, eu sempre falei isso, que eu tenho uma missão a cumprir. Só Deus sabe até quando eu vou, mas eu tenho uma missão a cumprir. E A quanto Deus... sua coluna não vai parar você, porque seu coração está em movimento. Amém, Sua coluna amém. não vai parar você, porque seu coração está em movimento. Enquanto a gente permitir que o Espírito de Deus movimente nosso coração, estamos garantidos. Lembra da irmã Ilma que eu falei aqui? É Ilma, deixa eu só me certificar que perdeu a Ana Paula, né? Na segunda-feira. Eu quero. Ela me pediu um hino aqui, mas o hino que ela pediu não dá para a gente tocar. Irmã Ivani, porque ele Pastor, tem. Oi, eu preciso fazer agradecimentos rapidinho, você deixa? deixa, claro. Pois não. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, claro, né? Eu quero agradecer ao meu pastor, que é o nosso pastor aqui do distrito, o pastor Franklin, tá? É uma bênção esse nosso pastor. E agradecer a minha igreja, que hoje eu não estou mais na igreja do Morro Grande, aqui dos Gatos, eu estou aqui na igreja da Campininha. Então, agradecer a todos os meus irmãos, que eu amo demais. Alguns estão assistindo, eu tenho certeza, talvez até todos, porque o nosso grupo não é grande, nosso grupo é pequeno, a igreja do Campininha. Então, eu quero agradecer a todos eles pela paciência, pelo amor que eles têm por mim e que eu tenho por eles. Bonito, né, irmão? Ninguém é feliz sozinho, lembra? Né? Sofrer é bom, mas tem um jeito melhor de sofrer, né? É olhando para o futuro que Deus tem para a gente, vivendo nessas comunidades que aquecem nosso coração. Eu era diretora, né? E agora, no final do ano, eu entreguei justamente para dar uma pausa, para cuidar mais da minha saúde. Parabéns, garotinho. Parabéns. Depois você volta para viver a vida toda de novo trabalhando, tá? Ok? E, mãe Vani, não vou poder rodar o hino que a senhora pediu, tá bom? Mas eu vou colocar um aqui do Inário, um trecho dele, que é mais ou menos a mesma ideia do hino que a senhora me pediu para a gente se solidarizar com a morte da Ana Paula e com o seu coraçãozinho, tá? Irmã Ivani, se a senhora estiver ouvindo agora ou depois, nós nos solidarizamos com sua dor, viu? Deus te abençoe ricamente. Nani, obrigado pela gentileza de ter Eu que esperado, agradeço. né? Ter entrado hoje conosco. Eu que Deus agradeço. abençoe você, o Carlos, a sua filhinha, e que a sua coluna Eu esteja rápida. agradeço a Deus também, né? Pelo meu esposo, que é uma bênção, e pela minha filha Dani também, que é uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu a amo muito. Te amo, minha filha. Te Um amo, beijo aí, Dani. um beijo na Uau. Dani, que eu sei que ela ou está vendo agora ou vai ver depois. Dani, um abraço. Carlos, obrigado pela ajuda na logística e pela paciência também. Vamos orar? Vamos. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos pela vida da Nani, do Carlos, da Dani, de toda esta família que são servos do Senhor. Amém, Senhor. Abençoa o nosso dia, batiza-nos mais uma vez com teu Espírito, Espírito Santo, guia-nos, aconselha-nos, de maneira que Jesus, nosso Senhor, seja sempre a nossa primeira escolha. É no Amém. nome dele que pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui e ainda vai fazer em nossa vida. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, um grande dia na presença de Deus, viu? Peraí, pastor, calma lá. Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Eu não consigo falar senhor, não, tá? Mas é você. Tudo certo, tá Eu acho ótimo, não que tem sou mais, problema. sou mais velha do que você.
Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe toda essa sala. Eu amo você, eu amo a Derlândia, eu amo o Rogério, eu amo a irmã Verinha, eu amo a irmã Dodora Queiroga, eu amo a Val. Ixi, agora eu vou esquecer de alguns nomes. Eu amo a Leila, eu amo todos, todos. Eu não tenho como falar todos os nomes e vocês são muito importantes para mim. Eu não deixo de ver vocês nem quando eu estou dodói na cama Que e benção. assistir mensagem. E outra, aprendi a pregar muito bem, quer dizer, modéstia à parte, porque eu copio mensagens, sermões, aqueles que tocam em mim, eu falo, opa, vou preparar. Então, eu aprendo muito, muito, muito. Deus te abençoe ricamente. Obrigado por tudo e tenha um grande dia na presença de Deus, tá bom? Amém. Agora eu vou para a academia. Vai, minha filha. Cuidado com essa coluna. Tem que Vai pra... cuidar. Oh, misericórdia. Bom, né, irmão? Você conheceu mais um pouquinho da história da Nani. Deixa eu trazer a Leila para cá. Leilinha, minha filha, bom dia. Bom dia, meu pastor. Tudo bem? Como é que você está? Leila, te amo. Também te amo, meu amor. Eu te amo muito. Mas E eu tô aí? bem. Eu tô querendo ficar meio gripadinha, mas tô bem. Tem que desgripar, hein, minha filha? Pode Ontem não. faltou energia aqui. Giovanni, te amo. Aí tá mandando eu te amo para todo mundo aí, essa garota. Tá certo. A sua moderadora também ama você, viu? A Aderlândia. Linda demais. Ô, Rogério, você tá aí, meu filho? Eu não tô achando aqui. Rogério, me devolve aqui o poder para eu colocar essa mulher como anfitriã? O senhor tá como anfitrião, meu pastor. Ou não, minha filha? Eu amo o Rogério também demais, hein? Quero ele para pregar para a gente aqui no nossos cultos. Agora eu tô. Pronto, você é anfitriã. Rogério é uma benção, né? Quando ele fala, parece que ele tá falando dentro da gente. Verdade, E pastor. tão pessoal que esse menino é quando ele fala. Eu falei pra ele, cara, tu é muito pessoal quando você fala. Impressionante. Parece que ele tá falando aqui dentro de mim. É uma benção ouvindo. Leilinha, vambora, que o dia tem ainda que rodar. E parece que eu ouvi o irmão Ernesto, com aquela vozona que ele tem, dizer bom dia com a alegria que eu ouvi do lado de lá. Bom dia com Bom alegria. dia com alegria! Com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria.